Deus tem trazido tantos lugares deste mundo do nosso país. E 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, mais especificamente falando, eu falei para a igreja que eu queria trazer uma palavra para a nossa comunidade, deixando agora o Evangelho de Marcos em pausa para alguns domingos, aproveitar esse mês que a gente vai ter convidados aqui. E hoje é um dia de ceia. Eu sei que tem pessoas ausentes aqui no nosso meio hoje por causa de viagem, estamos no meio de um feriado e de uma semana caótica no nosso país. Ainda estamos em dias aí de muita bagunça, né? De muito desânimo com o que está acontecendo, sem perspectiva de melhoras. Tá difícil, né, gente? Não sei se você está vendo aí, estamos num ano eleitoral. Inclusive ontem um amigo meu, o pastor José Machado, ele compartilhou uma mensagem curta. Tem muita entidade de outra afinação assim na forma de pensar. Ele estava falando assim, tem algumas batalhas espirituais, e no caso que a gente está vivendo agora, que você ora e vence pela urna. Você precisa de discernimento com o teu voto, né? E aqui não para falar de A, B ou C, mas ore mesmo. Ore, exerça o teu momento de cidadania, mas isso é uma oração que você pode agir daqui a algumas semanas e meses na nossa nação. Mesmo que, infelizmente, as opções e perspectivas são terríveis, são difíceis, mas que nós exercer a nossa cidadania, a gente possa clamar: Senhor, tem misericórdia do rumo da nossa nação. Aquele que vai ser eleito ou eleita, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque, como dizia, era para ser piada, né? Mas aquela frase que foi solta nas eleições passadas, de quanto pior, como é que fala? Pior não fica, né? Ficou. E está ficando pior. E a gente está vivendo dias de muita indefinição na economia, no ar, assim, no diálogo com as pessoas, todo mundo amargo, pesado, agressivo, né? E o pior é que isso está contaminando, inclusive, aqueles que são do Senhor, né? As pessoas são... você não pode falar A, B ou C, já vem patada, já vem uns trancos assim esquisitos, todo mundo raivoso, todo mundo precisando ser vacinado, né? Tá difícil. E por que eu estou falando isso como introdução? Porque eu olho para o nosso momento que a gente vive como comunidade e é para nós celebrarmos, tá? É para a gente se alegrar por tudo aquilo que Deus tem feito. E muito mais do que um prédio, gente. A gente está, não sei se você chegou aqui, você começou a reparar, mais uma vez Deus nos possibilitou por recursos que a igreja tem no seu dia a dia, e a gente conseguiu fazer uma pequena manutenção aqui do prédio, porque talvez passe um pouco despercebido, mas o nosso prédio está em ordem, porque todo ano a gente usa esse momento do aniversário da igreja e faz pequenos reparos, a manutenção contínua aqui. A gente estava com um mofo ali no prédio, obrigado, Marcelo, que foi reparado, algumas pequenas correções aqui no desgaste que tem no uso do ano. O pessoal trabalhou aqui no corredor, pintamos o corredor, as portas, aqui a cobertura. Isso tudo para acolher e receber as pessoas bem, as nossas crianças, os adultos, os jovens. Temos a programação aqui da melhor maneira possível. Acho que alguém reparou que hoje o som da bateria foi diferente. Esse aqui é só um teste, né? Do irmão aqui da igreja, o Bruno, que não está aqui presente hoje, mas o Bruno tinha bateria eletrônica. A gente está para comprar uma bateria eletrônica que é um modelo parecido com esse, e a gente está fazendo um teste para melhorar a qualidade aqui do barulho, do som. A gente tem algumas limitações com o espaço aqui, né? Ele gentilmente nos emprestou aí, o pessoal está praticando. Vai dar certo, a gente já está com o preço dentro do nosso orçamento também. E eu estou falando tudo isso porque ao adquirir, ou melhorar, ou fazer coisas aqui, nós não é por causa de status dentro da igreja, ou qualquer outra coisa, a não ser a gente fazer o melhor para Deus, a gente acolher aqueles que nos visitam aqui da melhor maneira possível, aqueles que estão chegando pela primeira vez também. Somos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, porque hoje nós temos alguns bens materiais aqui que são nossos como igreja, mas mais do que isso, de um grupo de 20 pessoas. Olha o grupo que nós temos aqui hoje, tem quase um outro tanto desse que está ausente. Estamos com um espaço ali do Kids já lotado. Eu tive recebendo o Marcos e a Michelle em casa essa semana. A gente teve um tempo de família juntos. Marcos e a Michelle são líderes aqui do
eu trabalho com as crianças. Aliás, gente, Marcos e a Michelle são bênçãos desde o início da nossa comunidade. O Marcos foi batizado aqui nos primeiros batismos, ele foi fruto do batismo aqui, mas foi fruto do trabalho parte, né, do Hugo e da Letícia, quando moravam na Alemanha, no final dos anos 2010, aí, um pouquinho antes, né, lá na Alemanha foram alcançados aí, o Marcos é parceiro de trabalho aí, do Hugo, que agora está no México. E lá na Alemanha, voltaram com a família para cá, a gente nem tinha começado a igreja ainda, e aí eles estavam compartilhando, que eu não lembrava alguns detalhes direito, né? A gente já se conhecia de vista e tal, mas eles foram alcançados, sabe quando? Quando a igreja saiu daqui da Bela Vista, espaço cultural, e nós fomos lá pro hotel Plaza Maior, porque ficava grudado ali com o condomínio, quase onde eles moram, ali na mesma quadra ali, de frente pro hotel. E com essa mudança, eles falaram, vamos conhecer a igreja lá, de repente a gente começa a congregar lá, porque eles não estão vendo igreja nenhuma aqui no Brasil. Estão retornados há poucos meses do trabalho desse período que eles passaram na Alemanha, né, pela empresa. E olha, são aquelas decisões que você toma e você não sabe o que Deus está fazendo por trás delas. Você não sabe o que Deus está de fato movendo. A gente toma, orando, pedindo direção de Deus, mas a gente não tem controle disso, gente. Eu estou falando isso porque o trabalho das crianças nasceu a partir de um casal novo na fé. Porque pessoas maduras na fé aqui estavam de braço cruzado e indiferente à necessidade das crianças. E Deus tocou um casal novo com suas crianças e viu, tem uma necessidade, uma urgência. E eu vou servir. Eu vou fazer algo. E Deus respondeu. E aí vamos acompanhando, vamos aprendendo. Marcão foi batizado aqui. E estamos aí com um trabalho lindo, crescendo. Estamos agora, lembra que a gente fez a reforma para acolher as crianças lá, agora do 15 de janeiro? Gente, Deus já tem respondido com um espaço melhor lá. Nós já estamos no limite de cada sala. Estamos no limite, porque você não pode socar as crianças dentro do buraco lá, fecha a porta, daqui uma hora papai volta, tá? Para pegar vocês e deixa lá, vira o UFC Kids, né? Da igreja, né? Igreja Comuna Kids, né? E por que eu estou falando isso, gente? Porque meu coração está assim, eu estou feliz, grato, e ao mesmo tempo estou incomodado, incomodado mesmo, e a palavra é essa. E se você me perguntar assim, agora 7 anos da comuna, nós vamos festejar, lógico que vamos festejar, vamos celebrar, vamos, tem alegria no coração, lógico que estamos alegres, mas ao mesmo tempo que tem alegria, meu coração está inquieto, porque qualquer novo passo que a gente tem para a igreja tem consequências. E qualquer novo passo que a gente dê vai continuar sendo passos de fé. E eu queria que você entendesse, olha para a cadeira que está vazia do teu lado, olha mesmo, estou falando sério, pode olhar para o espaço. Você pensa que é muita gente que está vazia, e não é, gente. Hoje a gente está com a ausência de muita gente aqui, as crianças já subiram, e esse é o espaço que nós temos. Esse é o espaço que nós temos aqui. Eu não estou falando que a igreja vai mudar de lugar, tá? Não é isso. A minha questão aqui não é essa. A questão é, a gente precisa olhar o que Deus está fazendo. Deus continua mandando vidas e famílias para o nosso meio. Pessoas estão chegando e pessoas novas na fé. Tem pessoas que estão vindo de outras igrejas e elas são bem-vindas também, até porque tem pessoas que estão vindo para a igreja e serão recebidas no mês que vem. Pessoal, presta atenção, temos 11 pessoas, sendo que uma delas vai ser batizada em julho, porque veio participar da classe, está participando de um pequeno grupo e entendeu que vai passar pelas águas para dar o testemunho daquilo que Jesus fez. Então, depois do batismo, ela vai ser recebida como membros. Então, a princípio, são 10 que serão recebidos no início do mês. Já compartilhar com a igreja dia 22 de julho, vamos ter um novo batismo. E se você ainda não passou pelas águas, não tem um testemunho do que Jesus fez na tua vida, é a oportunidade que você tem mais uma vez. Porque o batismo é isso, o batismo é a nossa oportunidade de falar, olha o que Jesus fez na minha vida. Por isso que o velho homem vai ficar aqui nas águas e eu vou dar esse testemunho que eu nasci de novo. Deus fez algo em mim, Jesus é meu Senhor. E por causa dessa pessoa nós vamos, a Natália, ela está aqui no nosso meio, está aqui na minha frente, né? Aqui a Natália vai passar pelas águas e eu quero abrir a oportunidade já, cara, semana que vem a gente começa a falar das datas aí, mas é com você. Mas a gente vai fazer por uma pessoa, vamos fazer para a Natália, vai valer a pena. A gente já tem um batistério aí, uma coisa que a gente não tinha, Deus nos deu a oportunidade no ano passado de comprarmos, e isso nos ajuda agora a ter mais liberdade, né, na frequência da necessidade.
E por que eu estou falando, irmãos? Porque assim, não é culpa de A, B ou C, do irmão que está novo aqui, ou gente que está aqui há muito tempo. Isso é uma questão nossa como grupo, como igreja, né? E algo que a gente precisa, espiritualmente falando, estar atento ao que Deus está fazendo no nosso meio. E nós estamos num momento, igreja, que a gente precisa orar para o próximo passo. Quando a comuna nasceu 7 anos atrás, eu queria depois te encorajar. Semana que vem a gente vai estar voltando a estar com o site atualizado. Leandro e o Fábio estão nos ajudando aí com a parte de visual, algumas coisas bonitas que estão sendo feitas. E de novo, essa semana aí, o problema aí de gasolina e caminhoneiros, a gente teve alguns atrasos, algumas dificuldades aí que surgiram e nos limitou. Mas semana que vem a gente vai estar mostrando muita coisa nova aí de comunicação e informação para a igreja, que está sendo feita. Mas tem a ver com esse momento, gente, que a igreja está. A gente está num momento de um virar. Eu queria que você entendesse isso. E se você está com o coração passível, eu quero orar que o Espírito Santo te dê um chacoalhão hoje e te incomode, te desperte, porque nós estamos repletos de gente nova na fé, pessoas que estão chegando, pessoas que estão para ser alcançadas. Deus está mandando vidas, Deus está nos dando oportunidades, Deus está nos dando oportunidades, e a gente precisa, como igreja, dobrar o joelho e falar: Senhor, para onde o Senhor quer nos levar? Para que direção que o Senhor nos quer de fato mover? Eu quero te dizer, encorajar para você no site da igreja. Se você não conhece a nossa história, eu não vou contar aqui a história longa. Eu queria que você entendesse. Quando nós começamos a comunidade, e eu compartilhei com o pastor Edson sobre plantar uma igreja em Santo André, não foi assim, sentar, conversar, e aí a igreja estava plantada em 1, 2, 3 meses. Fizemos reuniões estratégicas, e aconteceu. Desde 2005 eu estava na equipe pastoral da primeira Igreja Batista de Santo André, servindo ali com alegria e tudo bem, graças a Deus, junto com a Dê e outros irmãos que estão aqui hoje na igreja. Em 2008 eu comecei a cutucar ali o pastor Edson, né, sobre: pastor, vamos fazer algo aqui em Santo André, num bairro que não tenha, para alcançar pessoas que não vêm à igreja no formato de culto normal. Vamos usar os jovens, o pessoal aqui que está acomodado, assim, aliás, acomodado no sentido que só estava indo para a igreja de domingo, cantando, orando, participando, mas gente boa ali, que a gente podia fazer alguma coisa. Foi quando a gente começou a trabalhar com os jovens adultos da igreja, e teve mais uma caminhadinha ali, como só em 2011, que de fato surgiu a oportunidade para a gente amadurecer isso e plantar. Mas sempre conversando com respeito, em oração, com temor a Deus. E eu quero falar isso porque talvez você fique na dúvida, ou chegou aqui e não sabe direito a história da igreja, né? Mas aqui é uma igreja que não nasceu por causa de rachão de igreja, que teve uma divisão, o pessoal estava de bico e saiu, tal. Não foi nada disso. Mas foi um grupo que a gente estava servindo, e ele estava servindo no momento ali em 2011, o grupo de jovens adultos da igreja. O Paulinho e a Patrícia participavam disso também na liderança, junto com outros irmãos, o Beto e a Areta que não estão aqui hoje, mais outro grupinho Nós éramos umas 20 pessoas que ouviram. A gente propôs de parar, interromper o trabalho que estava no nome de Pulse, né? E olha, o pastor Edson deu aqui, só estou fazendo um convite, ore, esteja com o coração bem, e se você tiver com o coração bem e não está tomando nenhuma decisão porque está chateado com a igreja, isso, aquilo, outro, você é bem-vindo a se juntar. E todos os irmãos que eu conversei com essa questão. Assim, o pastor Edson me deu a liberdade de desafiar o nosso grupo, e a gente vai alcançar na Vila Bastos, que é subindo a quadra aqui, é Jardim Bela Vista. Eu não sei se você sabe, a gente está aqui nessa esquina, são 3 CEPs de 3 bairros, e porque a nossa entrada aqui é Valparaíso. Se fosse aqui era Vila Floresta, e se fosse para cima já era Jardim Bela Vista, tá bom? Mas aqui era o miolo nosso. A gente queria alcançar porque não tinha, em 2011, não tinha uma igreja evangélica nesse bairro. O bairro central é o bairro que eu cresci. É o bairro que eu cresci, passei a vida toda ali na Rua Laura. Depois, nunca imaginei que ia dar o nome da minha filha de Laura, né? E passei minha infância lá. E era um bairro que eu sempre tive carinho, conheço de, assim, da palma da mão mesmo, em detalhes, onde era isso, aquilo, outro. Sabe aqueles papos que a gente tem, a gente percebe que vai ficando velho, né? Que a gente fala: olha, aqui era um prédio que tinha, ninguém sabe o que você está falando. Eu sou dessa fase, conheço o bairro nas suas transformações. E um bairro tão bom e sem igreja, gente. Sem igreja evangélica. Agora tem mais uma para cima aqui, eu não lembro o nome deles, não sei nem se ainda estão ali.
mas em 2011 não tinha. E o pastor Edson nos abençoou. Existe um vídeo no YouTube, inclusive, no momento que nós, ali na primeira, a igreja orou nos abençoando para esse momento. E naquele primeiro ano ficamos 3 meses ali no espaço cultural. Por que é espaço cultural? Porque a gente queria estar num lugar que não tivesse cara de igreja. Um lugar que você convida um amigo do trabalho e ele fica, eu vou na igreja, assim, assado, vai chegar lá, o pessoal tá, sabe, coisas que o pessoal se incomoda. E a gente queria só quebrar isso, não é para inventar a roda. Muita gente tem feito trabalhos assim, muito bons trabalhos, boas referências. A gente queria apenas fazer algo que pudesse somar, acrescentar. E Deus nos abençoou nessa direção. Ficamos 3 meses ali, mais gente chegou nesse início de trabalho, e muitos irmãos que estão aqui, que são desde a primeira reunião, que foram ficando. O Marcão e Iracema também são do início, chegaram, o Fábio e a Natália, outros irmãos aqui que eu vou citando, conforme eu vou lembrando. E quando nós fomos para o Hotel Plaza Maior, gente, nós mudamos porque tinha uma oportunidade de receber melhor ainda lá. Era mais claro o ambiente, móveis melhores ali, tinha uma condição de deixar o som de uma maneira mais segura, tinha estacionamento. A gente fez uma parceria com um hotel, um preço muito bom que eles fizeram para a gente, para o pessoal poder estacionar no próprio hotel, e foi mais receptivo. E ali a igreja, durou mais forma ali, o grupo maior foi ficando, e ali a gente ficou com umas 50, 60 pessoas vindo. Quando nós completamos um ano, inclusive essa semana, dia 1º de junho agora, eu compartilhei no Face, alguns irmãos devem ter visto, se não amanhã, de repente, até vou compartilhar de novo. Dia 1º de junho foi o dia que a gente pegou as chaves desse prédio, e foi um milagre que Deus fez. A gente estava de véspera, já contei algumas vezes, mas hoje é uma oportunidade para repetir essas histórias, Estávamos na véspera para alugar uma casa ali na Alameda São Caetano. A casa existe até hoje, pertinho da Rua das Figueiras. A ideia de entrar lá, porque de novo era uma casa que a gente ia poder mudar, ficar um ciclo da igreja, e parar de montar e desmontar, porque isso desgasta, monta, desmonta, som. Era cansativo para a turma que chegava mais cedo. O trabalho com as crianças, faltava um espaço, uma sala adequada para começar algo com elas. E aí, vamos alugar, estava dentro do orçamento que a gente podia encarar. O pastor Edson também tinha dado ok para a gente sobre isso no final daquele ciclo. E até porque a gente tinha um valor em dinheiro que a primeira Igreja Batista Santo André gentilmente permitiu, desde o primeiro momento, a gente separar e administrar os valores para a nossa igreja. Então, ia para a conta deles. E missões a gente ficava vinculado com a igreja, porque o pastor Edson pediu apenas esse compromisso com a primeira naquele momento. E Deus foi honrando. A gente tinha despesas menores do que aquilo que entrava. Foi o que permitiu ter um colchão financeiro que, na véspera da gente fechar o contrato com aquela casa, eu lembro direitinho da cena, já contei para alguns irmãos. Eu entrei na internet à noite, estava para dormir, entrei ali e tal, aí estava no Face, falei, você viu aqui, os irmãos, era uma igreja que se reunia aqui, que estava de saída, Igreja Apostólica Pleno Poder, que existe também, os irmãos estão agora na Avenida Dom Pedro. E aí, estavam de mudança, eu falei assim, olha, eu conheço lá porque meus pais moraram aqui na Rua Xingu muito tempo, então a gente sempre passou aqui, desde a época que aqui era buffet, depois virou igreja, mas você nunca imaginava, vamos sair daí nunca, e saíram. E aí na véspera eles falaram assim, a gente precisava descobrir quem que é esse pastor, mas não vai dar tempo, porque amanhã a gente está indo na casa lá fechar o contrato lá com a imobiliária, que a gente já tinha visto a casa várias vezes. Aliás, irmãos, a gente foi... Eu lembro direitinho da conta, se foi, um para mais, não é para menos. Foi pelo menos 10 ou 11 imóveis que a gente viu nessa transição. Tudo dando errado, alguma coisa não dava certo, e esse estava dando certo. Bateu. E aí eu falei para ele, puxa, que pena, A gente precisava disso. Aí na quinta-feira, isso foi uma quarta noite, lembro direitinho, na quinta, estou indo para o trabalho, estava trabalhando no SEAD, onde eu sou funcionário até hoje ainda, licenciado lá, mas estava indo para o trabalho e estava no carro, no celular, aí o pastor Rudy me liga, e pensando e orando sobre o que a gente ia fazer, Aí o pastor Rudy me liga de manhã, e aí ele comenta, André, estou aqui com o teu xará, aqui num café de pastores. E aí o Rudy falou assim,
André, estou chorando, ele está querendo falar com você. Eu falei assim, Wilde, é o André, pastor da igreja Pleno Poder, ali da Rua Pirassununga. Aí ele comentou, ué, como é que você sabe disso? Eu falei assim, ó, coloque ele no link, Deus está nesse negócio. Deus vai fazer alguma coisa aí nessa história. Aí o André pegou, para resumir, no sábado a gente estava conversando com o proprietário desse prédio, juntos numa reunião. No domingo eu estava falando para a comuna e no outro domingo a gente estava já confirmando que o contrato era nosso. Nós estávamos agradecendo a Deus. Tem outros detalhes, aí vai um cafezinho que os irmãos me convidam, que eu sou fã de café, eu conto com essa riqueza de detalhes, quem gosta. Eu estou contando isso, gente, porque isso é a nossa história, para não entender que caiu de paraquedas aqui, foi fazendo e tudo vai dando certo. Não, tem muita coisa que a gente não sabe direito o que Deus estava ou está fazendo, mas Deus foi confirmando. E aí a gente entrou. Gente, dá uma olhada na foto do que era esse prédio, dia 1º de junho de 2011. O que é nosso prédio hoje. Aí você já entende o que Deus tem feito ali, fisicamente falando, e agora e pelos grupos de pessoas que estão aqui com a gente hoje como igreja. Nós, na última membresia, nós fizemos recadastramento, estamos com 150 membros aqui na igreja, reduzindo o número para baixo. Tem pessoas que não têm a membresia regularizada aqui e talvez você não saiba que você não é membro da igreja e você se considera membro e é bem-vindo do mesmo jeito. Eu estou falando do número porque o número não é essa precisão. Quem é o grupo da comuna? Nós somos até mais 10 pessoas, eu estou falando para vocês, 10 para 11 pessoas vão entrar agora para o segundo semestre nesse quadro da membresia. E gente, só Deus pode fazer isso. Dessas 150 pessoas, não sei se você sabe, mas tem umas 30, se não for mais, que foram batizadas aqui. Isso é um milagre para o perfil e o número de uma igreja, tá? Nos dias de hoje. E eu estou falando isso para você entender, é Deus que tem feito. Estava compartilhando com o Marcão também, essa semana a gente tinha tomado um café semana passada, pontuando algumas coisas. E tem algumas coisas, assim, primeiro que eu já vejo que é um milagre alguns irmãos terem permanecido aqui na igreja. Porque eu lembro como é que eu pregava em 2011, e eu te agradeço, meu irmão, pelo teu amor e paciência comigo. Eu espero ter melhorado um pouquinho hoje em 2018, mas é um processo de aprendizado contínuo e de frustrações também, e temor a Deus, porque a gente estava falando isso sobre pregação, né? A gente estava trocando a ideia disso, porque qual que é a pregação difícil? A pregação difícil é sempre a próxima, é a mais tensa, é a que está por vir, porque não é escolher o texto, é o que Deus vai fazer aquilo que você vai compartilhar, como está acontecendo aqui neste momento agora. Porque eu estou falando isso, gente, porque hoje é a nossa ceia, e quem está nos visitando, eu quero que essa palavra possa te encorajar e ser um testemunho de louvor a Deus. Até porque, gente, assim, é lógico que a gente se reuniu, é lógico que a gente conversou, é lógico que a gente planejou. Voltar lá atrás, algumas coisas deram certo aqui na comuna, não por um planejamento fantástico de pessoas que têm MBA, que sentaram ao redor de uma mesa e calcularam as coisas. Teve cálculo, teve conta, teve uma continha básica que quando cheguei ao pastor para falar de alugar prédio, o básico que eu falei para ele, olha, com esses 5, 6 irmãos aqui, minha família está nisso também, a gente paga as contas, não vai dar prejuízo financeiro, se der, estamos de volta. A primeira e vamos embora. Era uma tentativa. E as coisas foram dando certo. Quando entramos aqui, tinha um fundo de caixa e a gente foi fazendo reformas que eram possíveis e foi dando passos de fé, como a gente faz até hoje, porque quando tem uma necessidade real, Deus tem, de fato, provido, Deus tem nos dado, tem nos abençoado. A gente não tem dado passos irresponsáveis para a igreja, nessa área financeira e na prestação de contas, mas tem fé no meio. Não pode ser só conta. Obra do Senhor, gente, tem momentos para falar, olha, a conta está bem justa. Ou talvez agora vai comprometer, mas a gente vai. Irmãos, 3 anos atrás foi quando deu passo com relação à necessidade do momento da igreja para estar em tempo integral com a igreja. As contas estavam justas, mas a questão eu falei com os irmãos, falei assim, olha, precisamos, porque senão não aguentaria mais continuar o trabalho aqui pelo momento de família e questão de trabalho e o grupo nosso que já tinha crescido. E ele falou assim, vamos nessa, a gente assume os riscos e vamos embora. E os irmãos, a gente orou junto, a igreja se comprometeu, e no mesmo mês, tudo foi suprido.
É sério, irmãos. Eu vou falar um número aqui só para você entender como um milagre de Deus, porque até hoje eu não sei de onde veio esse dinheiro. Na semana que eu entrei em tempo integral aqui na igreja, nós tivemos uma oferta de 10 mil reais na igreja. Isso foi uma coisa fora do normal. Veio de uma pessoa. Graças a Deus eu não sei quem é, não sei o nome, mas que deu um respiro naquela entrada do mês. Glória a Deus. Amém? Estou falando isso porque isso não é normal, gente. Tá? A gente aqui não fez campanha do tijolinho para o pastor vir para a igreja e comprar aquilo lá. Sabe, Deus fez, Deus mandou, Deus era de Deus, de fato, naquele momento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse momento eu vou convocar a igreja. Nós vamos agora em julho, nós vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja. Os pequenos grupos vão ser convocados a orar. E quando eu falo pequenos grupos, é todos os ministérios da igreja, onde a igreja participa, está a área ativa. E nós vamos dobrar o joelho no chão, gente, para orar. Senhor, o que o Senhor quer fazer com o nosso grupo? Porque quando nós iniciamos esse trabalho, enchendo o coração, algo que está se perdendo. Pelo menos eu estou falando de se perdendo porque eu vejo pessoas não mencionando isso. Nós plantamos essa igreja para ser uma igreja plantadora de igreja. Uma igreja que não olha só para ela mesma, mas para prosseguir, para continuar. E se a gente não verbalizar isso juntos, irmãos, isso se perde. A gente fica aqui satisfeito. Quando eu falo disso, gente, falo disso porque, para você entender, quando nós falamos que nós apoiamos 3 missionários aqui na igreja, 3 famílias de missionárias transculturais, que nós apoiamos, e inclusive tinha um vídeo para passar para os irmãos. Vou passar a semana que vem, que vai estar mais apropriado o momento do culto e tempo também. Eles mandaram um vídeo de agradecimento e louvor a Deus pelo aniversário da comuna, e que são famílias que nós apoiamos praticamente desde o início do primeiro culto aqui da comuna. Principalmente o pastor Rodolfo, esse sim, foi desde o culto 1, nós temos apoiado o trabalho ali em Portugal. E por que nós apoiamos o pastor Rodolfo em Portugal? O Marcinho, com a família da Inglaterra, agora que ele está também, ele teve uma transição de ministério, que ele vai explicar num vídeo ainda nesse mês, aí nos próximos domingos, a igreja entender melhor. Mas são todos pastores. O pastor Silas Caminada, que está no Ceará com a sua família, são irmãos que estão envolvidos com igreja local, plantação de igreja, formação de líderes. E então, assim, nós temos plantado igrejas sem ter uma coisa assim estratégica, tal, mas nós estamos investindo nesses irmãos que estão trabalhando, formando líderes. E os irmãos lembram, desde o início da comunidade, quando o pastor Yudi estava aqui com a gente, o pastor Yudi foi uma bênção no tempo que ele esteve aqui com a gente. Inclusive, Dani e o Jonathan são filhos dele, continuam aqui com a gente. Então, é um testemunho que são com o do pai, né, Jonathan? Não me deixa, né? Mas porque o pastor Yudi foi convidado para assumir uma igreja que estava sendo plantada em Santo André, e ele e a Toninha saíram daqui com a bênção da nossa comunidade, e estão hoje com a comunidade de Batista de Bethesda, ali na Rua das Moções, que é o local onde o pastor André, que era daqui, cedeu para o pastor Wilde, porque eles estavam de mudança de novo. Eu já falei para o pastor André Prosperino, eu falei: André, se você for sair, avisa antes que a gente vai nesse ciclo, continuar mandando igreja para os lugares. Aliás, é uma brincadeira, mas minha oração com esse espaço é isso: Deus um dia nos tirar daqui e formos para um lugar melhor, que outra igreja venha e seja abençoada com aquilo que a gente está fazendo aqui. Por isso que nenhum dinheiro que a gente investe aqui eu não vejo como perdido, porque qualquer transição que Deus permita, a igreja vai permanecer, outra igreja será colocada aqui para continuar sendo, dando frutos ao Senhor nesse bairro e na cidade. Mas o pastor Wilde sempre nos abençoou também com a sua vida, com a sua família aqui no nosso meio. E naquele ciclo de viagens dele para Cuba, vocês lembram que a gente ajudou com ofertas que eram milagres? A gente não botou as ofertas aqui, uau! Né? Aí aquele pensamento egoísta e calculista: por que a gente não fez oferta para alguma coisa aqui da nossa igreja local? Porque a igreja é isso, gente. Tem algumas coisas que Deus faz, que é quando a gente se doa e abençoa. Pessoas do nosso meio fizeram essa viagem para Cuba, foram para lá e foram bênção nessas oportunidades de servir a igreja em Cuba. Nós temos ofertas que foram levantadas por diversas circunstâncias aqui, que são milagres de Deus no nosso meio. E eu quero desafiar a igreja nesse sentido, irmão. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus agora, e para o próximo passo, porque nós vamos plantar uma igreja na virada desse ano.
Quero que vocês entendam isso. Estou dando esse passo de fé. Mas tem a ver com esse prédio. Tem a ver com esse espaço. Por que nós temos o culto pela manhã? Porque no primeiro ano, nós reunimos à noite, num espaço que era confortável chegar lá à noite. Porque eles chegavam e iam embora, pessoas fechavam o salão, apagavam as luzes, estavam tudo montadinho, desmontado, limpavam. Quando nós viemos para cá, a gente teve que assumir algumas questões que esse prédio não tinha a segurança que tem hoje. Nesses dias, não sei se vamos reparar, a gente conseguiu colocar uma cerca de novo ali, tinha sido, por causa do desgaste do tempo, né? Foi restaurado ali o trabalho. Ano passado colocamos câmeras de novo aqui, alarme no prédio. São coisas que foram acontecendo no decorrer desses 7 anos, ou 6 anos que estamos aqui nesse prédio. Mas, viemos para de manhã, porque ele falou, olha, é perigoso. Fizemos o primeiro culto de inauguração aqui à noite. E quando ele terminou o culto, ele falou assim, olha, é perigoso, vamos fazer domingo que vem um teste de fazer de manhã. Se der certo a gente continua, se não der a gente inverte de noite de novo, mas era para a segurança das nossas famílias. Aquele portão não era automático, né? O que logo em seguida a gente já colocou. Eu estou contando isso porque tem a ver com características de quem era o nosso grupo. E fomos ficando, era para o nosso bem. Irmãos, eu não sei se você entende, mas plantação de igreja no Brasil, em cidade urbana, você planta igreja à noite, não planta de manhã. E a igreja ter permanecido foi milagre de Deus, como sempre. Porque se você fizer conta, será que o pessoal vai vir, isso, aquilo, outro, tal. Eu não sei se vocês lembram, irmãos, teve um período, alguns irmãos aqui vão lembrar, a gente pensou em fazer um teste, mudar o culto o horário das 10h30, porque esse horário sempre foi pensando no nosso grupo, pelo conforto, se você não acordar tão cedo no domingo, vir e tal, enfim. Mas aí, quando a gente esteve aqui, mudamos para 10 da manhã, pensando assim, para acabar o culto mais cedo. O pessoal começou a chegar atrasado do mesmo jeito, não vinha, e diminuiu a frequência do culto por um semestre. Tivemos menos gente vindo. Impressionante, porque a igreja funciona muito bem com o culto 10 da manhã, sem problema nenhum, mas era uma coisa nossa, é nosso grupo, é nosso jeito. A turma está aí. Quando mudamos para 10h30, acertou de novo o ritmo. As pessoas voltaram. Deu liga, vamos dizer assim, tá de novo. Funcionou. Mas não é um negócio assim, pensado e tal. Deus permitiu, fomos indo, estamos indo agora, e cada mês que a gente fecha o ciclo aqui, irmãos, é um milagre de Deus. É um milagre do Senhor. Tudo que tem acontecido com os jovens, com os adolescentes. Irmãos, a gente está com o trabalho de adolescentes nascendo agora, nesse ano. Está embrionário e tudo, por causa da nossa alimentação de famílias aqui também. Quantas famílias nós temos? Agora, olha para o Kids. Se você está atento ao boom de adolescentes, de jovens e de renovação que vai ter na igreja, naturalmente pela idade. Estamos tendo já aqui agora o boom de jovens se casando. Um monte de coisa que já aconteceu. Por isso que nosso Kids é grande, com crianças também pequenas. Tem muitos jovens casais aqui no nosso meio. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós não formos atentos ao que Deus está fazendo, esse negócio para. Esse chegar de gente para. Ou então pessoas vão embora. Porque assim, tem que liberar espaço para conseguir continuar caminhando. Agora, nós temos um espaço aqui, gente, que Deus está nos dando. As coisas que estão pagas, as coisas estão pagas. E aí eu vejo pessoas às vezes pensando o seguinte, se a gente fizer alguma coisa, eu vou estar na escala, tal, ABC. Meu irmão, nós vamos plantar uma igreja nova. Eu estou falando isso porque não tem data, não tem mês, não tem estratégia, não tem isso. Só tenho desafiado, por isso que conversar com o Marcos, o irmão Jair disse, algumas pessoas da liderança, temos que orar. Clamar a Deus com temor ao Senhor. Porque é chegada a hora da gente fazer alguma coisa para o próximo etapa da nossa igreja. As coisas que Deus continua fazendo. E você deve olhar para isso e falar, que oportunidade para servir. Que oportunidade para me doar. Que oportunidade para colocar minha família nessa engrenagem. Que oportunidade para talvez alcançar A, B ou C que não consegue vir aqui nesse momento. Em vez de você olhar, porque às vezes eu escuto esse tipo de papo, mas aí quem toca vai estar na escala 2 vezes, ou quem vai estar no seu. Não, meu irmão. Que Deus mande gente capacitada para continuar o fluxo de gente que chega para tocar, porque tem mais músicos, tem mais gente para servir nas equipes, para colher, para fazer café, para mudar isso, aquilo, outro. Porque, gente, olha para a cidade de Santo André. Você sabe o número de habitantes que tem aqui, gente? Tem pelo menos 700 mil habitantes em Santo André. Não precisa chutar o número exato. A nossa cidade tem esse número pelo IBGE.
e pela região, porque eu estou falando de Santo André, mas a gente está na divisa aqui, tem gente do ABC todo aqui com a gente, inclusive de São Paulo, não sei se você sabe disso, tem alguns irmãos que são de São Paulo que frequentam a nossa comunidade. Esse negócio a gente não controla, só que a questão é o seguinte, tem muita gente precisando de Deus, esse negócio não para, entenda isso. Mas somos 150, tá bom o quê, gente? Tem milhares de pessoas sem Cristo aqui na nossa cidade, do teu lado, no teu prédio, precisando do amor de Deus. Esse negócio não para. E a igreja é feita para pensar nos de fora, não nos de dentro apenas. Os de dentro são edificados. A gente aqui é um culto hoje, que a gente celebra o Senhor, somos encorajados, edificados, proclamamos o Senhor, mas a igreja tem que olhar para os que estão fora dela. É por isso que vocês aí tem umas doideiras, que a gente pensa que a gente faz o programa pensando às vezes que o não crente vai vir para a igreja. Não, o não crente ele não vai vir aqui na igreja, vai vir um ou outro. Os jovens vão fazer esse trabalho sábado que vem lindo, e tem que fazer mesmo. Mas não vai vir 100 jovens que não pisam aqui na igreja para ouvir esse tema. Os nossos jovens vão aprender, vão ouvir, um ou outro vai chegar e talvez que não é de igreja nenhuma, e joia, e Deus vai fazer alguma coisa, mas é só para fortalecer, equipar. Você vai viver a vida onde Deus tem te colocado. É lá que você vai brilhar e vai ser luz e vai ser sal. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu li uma frase de um amigo, um pastor que eu tive o privilégio de conhecer ano passado, e Brad Watson. Ele tem um trabalho com igrejas missionais bem forte, um trabalho com pequenos grupos. E ele tem uma frase que ele colocou assim, eu traduzi o mais preciso possível. Ele fala assim: toda igreja local existe para ser um ecossistema centrado no Evangelho, onde os perdidos são encontrados, os feridos são curados, e o amor de Deus move-se rapidamente no mundo ao redor. Eu gostei dessa ideia, porque é isso que nós somos. Aqui é um ambiente para os feridos chegarem, serem sarados, tocados. Aqueles que estão perdidos, de fato, serem encontrados em Cristo. Mas mais do que isso, é para onde Deus te coloca. Onde Deus coloca você para viver a tua vida, com a tua família, com o teu dia a dia. É ali que você vai mostrar o Evangelho, gente. Paulo fala assim em Efésios 1, 22, 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Irmãos, o que eu quero dizer citando Paulo, esse texto de Efésios? Deus, desde o início, desde sempre, Ele chamou um povo para ser seu. A história da Bíblia é isso, a formação de um povo que é chamado povo de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. A questão é que a história mostra que desde o início, Adão e Eva falharam. Israel falhou também como nação para mostrar a glória de Deus. Mas chega um momento que aí Jesus não falha. Jesus chega e não falha em como mostrar Deus para cada um de nós. Porque a revelação de Deus, como Ele é, nós vemos em Cristo Jesus. É isso que as Escrituras estão apontando. Deus tenta mostrar como Ele é através de um povo, as coisas no caminho bem, mas chega a hora que Ele vai mostrar através do seu Filho amado Jesus. E a gente precisa entender, nós somos salvos do pecado? Somos. Nós somos salvos de Satanás e da morte? Somos. Mas mais do que isso, nós somos salvos para caminhar e trilhar os propósitos de Deus aqui e agora. A gente não está esperando apenas o céu chegar, gente. Ou como nós cantamos hoje, queremos que o céu desça, está entre nós. Em parte sim, porque o Evangelho vai ser vivido aqui e agora. Nós vamos mostrar agora Deus como o seu povo. Nós somos salvos pelo poder de Deus para os propósitos de Deus. Não é para que agora Deus está do meu lado, se eu colocar a mão vai dar certo. Não. Nós somos salvos para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, para que Deus possa ser conhecido e Jesus continue a ser glorificado. É isso que é a igreja, gente. É por isso que isso é ser igreja no Irã, no Iraque, no setor nordestino, na Europa, no caos
no caos moral e espiritual do primeiro mundo, ou nos lugares mais abastados e pobres também, tal, mas a igreja é chamada para quê? Para mostrar a glória de Deus, onde Deus te coloca. Você é chamado para mostrar a glória de Deus, onde Ele te coloca hoje, talvez passando por um sofrimento, um momento de dor e de luta, mas que a glória e os propósitos de Deus sejam vistos ali, em um hospital, num cemitério, num buffet de festa, na alegria de um casamento, na alegria da chegada de um filho, na igreja local, no seu trabalho. Igreja colocada para ser andar de acordo com os propósitos de Deus, para trazer glória a Cristo sempre. É por isso que tem um texto que a gente já estudou aqui na igreja anos atrás, 1 Pedro 2, de 9 a 15. Pedro está falando sobre para um povo ali. É interessante que o contexto de 1 Pedro está falando para uma igreja que está espalhada pela Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E é interessante hoje para a gente pensar nisso, porque a igreja espalhada por todo mundo, que está reunido inclusive hoje, louvando e adorando a Deus. E Pedro fala assim, 1 Pedro 2, de 9 a 15: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja do rei, como autoridade suprema, seja dos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aqui tem uma mensagem absurda. É um texto que ao mesmo tempo fala com clareza, mas a gente tem que ler esse texto e falar, é para nós hoje. É para nós. Nossa identidade como igreja é esse texto. Estamos doando aqui. É só uma pequena expressão de fazer o bem. Ouvimos o vídeo que passou aí, pessoal, na Cristolândia. É uma pequena expressão de fazer o bem. Você acolhe alguém que chega aqui na igreja, é uma pequena expressão de fazer o bem. Visita alguém na semana, acolhe alguém no pequeno grupo, dá atenção no discipulado pessoal e investe na vida de alguém. É uma pequena expressão de praticar e fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Mas, gente, a gente está mostrando o amor do Pai, Deus Pai, na nossa vida. A gente está mostrando o poder de cura e de reconciliação do Espírito Santo para a nossa vida. A gente está mostrando o que Jesus fez por cada um de nós, para a nossa vida. E é a nossa vida que nós mostramos hoje como Deus é, irmãos. Por que o mundo, e aqui no Brasil, há tanto escândalo com o nome, entre aspas, de evangélicos? Por que não estão mostrando como Deus é? Por que há tanto escândalo com o nome que se levanta da igreja, que deveria ser do Senhor? Porque não está mostrando como Deus é, de fato. E muitas vezes, vou generalizar absolutamente aqui. Mas, irmãos, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que os filhos, eles aprendem e refletem muito mais aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente fica verbalizando para eles, ensinando como, olha, aprende aqui, 3 pontinhos. Ele olha para aqueles 3 pontinhos e botar, mas ele quer ver se aquilo acontece na tua vida. Aquilo não acontece na tua vida, o filho repete aquilo que você está fazendo, não aquilo que você está dizendo. Igreja, é a mesma coisa. Não adianta falar de Deus, da palavra, e a palavra não se concretiza na vida das pessoas que dizem ter a palavra de Deus. A gente está mostrando que a nossa vida, gente, a nossa vida tem que se mostrar o Evangelho, tem que ser esse display, essa vitrine. É a nossa vida. É por isso que a nossa oração hoje, como a nossa igreja aqui, é: Senhor, joia, estamos gratos ao Senhor. 7 anos que são milagres do Senhor no nosso meio, mas estamos mostrando o Evangelho.
Estamos mostrando o amor de Deus pela maneira que a gente, no básico, como a gente recebe quem chega aqui. Você está mostrando o amor de Deus, de o Evangelho, pela maneira como você serve aqui na igreja? Não estou falando por intensidade de escala. Eu estou falando pela intensidade que você faz coisas, doa e contribui. Não é isso. É algo que só o Espírito Santo de Deus sabe falar para o teu coração e a tua vida. A maneira como você serve aqui na igreja mostra o Evangelho, mostra o amor de Deus no nosso meio. A maneira como você se importa com as crianças que a gente chama aqui. Gente, a gente chama as crianças aqui só para fazer barulho com extras, né? Como que é legal mesmo fazer bagunça, trazer para elas serem parte, mas a gente chama para, Senhor, nesse momento a gente quer abençoá-las, a gente quer amar, a gente quer trazer um bloco kids, mas a gente está investindo amor, graça, e pedir Espírito Santo de Deus esteja no meio delas. Você é adulto, marmanjão, a maneira como você olha para as crianças aqui no corredor, você mostra o Evangelho e o amor de Deus. Você é daqueles que só passa do lado assim. Porque, gente, vou falar algo que eu disse semana passada, que eu não falo para puxar para o lado de ninguém não, sabe? Falo porque essa igreja, jovens e adolescentes do nosso meio, a maneira como você... Vamos fazer coisa que é concreto, tá? Você pega. A maneira como você olha para os nossos idosos aqui da igreja no corredor, é um respeito de amor e interesse pela vida deles. Mostra o Evangelho. Pequenos grupos, a maneira como você trata aqueles que vão chegar, ou aqueles que serão convidados. Mostra o amor do Evangelho. É uma pergunta, não estou acusando ninguém, por favor. Não estou falando porque eu vi alguém sendo doce. Não é isso. Porque isso aqui é um lembrete para todos nós. A maneira como você está aqui distribuído nesse salão. Mas, gente, eu sou totalmente contra a igreja que você entra e sai. Eu sei que isso é possível aqui também, porque depende um pouco da tua atitude também. Mas você tem que estar incomodado se alguém entra aqui e ela não é percebida. Isso tem que te provocar um incômodo santo. Por favor, você não pode vir numa igreja e sair em paz e tranquilo com pessoas sendo tratadas com indiferença. Isso não pode. Não pode. Gente, vamos falar de novo. Nosso café da manhã aqui. Esse café aqui, ele é feito, e eu tenho que trazer isso à lembrança para os irmãos. De novo, não tem problema que não chega às 10 horas, eu estou falando de pontualidade, que tem que chegar às 10, e aí não é isso. Mas ele é apenas uma expressão para a gente pegar alguém e não deixar a pessoa passar batido. Quem é membro aqui da comunidade, por favor, entenda isso. Essa mesa é feita para você que é jovem, adolescente, adulto, idoso. Olhar para a criancinha, dar um biscoitinho para ela, mas mostra amor. Alguém chegou e é novo, quebra o gelo com essa pessoa, por favor. Aqui vale a expressão, pelo amor de Deus. Porque é pelo amor de Deus mesmo. Mostra um pouco de amor e sai do teu âmbito da indiferença. Chacoalha um pouquinho do teu assento. Por favor. Mas eu sou quieto e não sei o quê. Tudo bem, você não vai dar aviso aqui na frente, você não vai fazer nada. Mas tem gente que é tímida. Tem, mas ser tímido e ser indiferente é uma diferença muito grande. Irmãos, vou terminar. Nós temos a ceia. Pedi só a licença, desculpem ter prolongado um pouquinho mais, mas é uma palavra para a igreja que eu faço parte. E hoje é a oportunidade que a gente tem para ajustes que a gente precisa ter com o Senhor nisso. Paulo fala assim, 2 Coríntios 3,3: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Sabe o que é isso? 2 Coríntios 3,3: vocês são uma carta de Cristo. Que carta é essa que você está mostrando para as pessoas? Porque começa aqui. Se aqui você não reflete nada de Cristo, como é que vai refletir de Cristo no dia a dia da tua vida, na semana? Irmãos, alguns irmãos aqui vão saber o que eu estou falando, e aqui não é pegadinha. Mas sabe os atributos de Deus que a gente vê em Jesus, que a gente sabe citar? Porque a gente tem uma expressão teológica que fala sobre os atributos, não é características, mas atributos que mostram quem Deus é. E isso a gente vê em Jesus. E a partir disso que a gente fala que Deus é Redentor, Deus é amor, ou que Deus
Ele fez o sacrifício, cada um de nós em Cristo Jesus. Ele é reconciliador, Ele é conselheiro, príncipe da paz. E aí a gente pode falar muitos outros aqui, não com a perfeição da lista, tá? Mas como que você vê Deus a partir de Jesus? Não adianta você ter esse discurso se essas palavras elas não batem na tua história de vida. Não adianta você saber teologicamente que Jesus ele é redentor de Deus, se ele não é redentor da tua história, e você não pode trazer isso para algo e falar assim, olha, que ele é o meu redentor. Um dia eu estava perdido, meu coração estava atribulado. Então essa questão de eu explicar que ele é redentor é o significado na minha vida. Pequenos grupos, esse é o espaço que a gente tem que interação. Quando a gente está estudando esse livro, Multiplique, e aprendendo algumas coisas que a gente está aprendendo, não é para a gente ter uma apresentação teológica, um lindo ensino, mas é para a gente provocar um ou outro a saber contar a nossa história. Escuta, Irmã Maria, Irmão João, Joaquim, eu estou fazendo uma igreja de portugueses, né? Falando nomes brasileiros, o André, né? Então, qual que é a tua história em Cristo? O que Deus fez para você, para esse atributo de Deus, você fala assim, eu vi isso em Jesus, e isso me atingiu. Deus ele é curador também. Sabe aquelas expressões em hebraico e não sei o que o pessoal gosta de citar, mas tá, cara, mas o que você faz com esse nome, com esse significado, se isso não entra na tua história? Porque uma coisa é falar assim, não, Jesus, Deus é curador, Ele é o médico dos médicos, porque um dia eu estava com câncer, desenganado dos médicos, e Ele de fato curou minha vida. Irmãos, isso é um testemunho uau. Aconteceu isso, aconteceu com alguém aqui no nosso meio. Gente, nós temos gente aqui que foi curada de fato com coisas de milagres lindos de Deus. Como tem gente que chegou aqui perdida de uma maneira muito forte, a experiência que estava passando de estrago aí na vida, e Deus restaurou. Você tem que trazer aquilo que Deus fez para a tua história, contar e narrar e trazer glória ao Senhor. Irmãos, a igreja é isso. Essa lista é enorme. Mas eu quero só terminar citando 2 versículos para você entender. Tá, mas e a igreja aqui? E onde eu faço parte, eu estou chegando, eu estou visitando hoje. Meus irmãos, a gente está aqui para falar do amor de Deus, por mais anos de vida que Deus nos colocar, onde quer que Deus nos leve, ou firme nossos passos, aqui nesse bairro, ou nessa cidade, ou em qualquer outro lugar, a gente vier plantar igrejas, enviar missionários transculturais e locais, e dar a palavra que você quiser, que tem acontecido. Irmãos que têm saído do nosso meio e é enviado por uma experiência missionária pela própria empresa, e a pessoa depois que percebe que é Deus que está fazendo para ser testemunha lá. Salmo 72:8 diz assim a respeito de Deus: governe Ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Quando essa palavra nos se cumprir, irmãos, a gente vai falar do amor de Deus. Ah, Santo André precisava de mais uma igreja? Precisava. Como precisa de mais e mais e mais. Por quê? Porque não é um prédio, é vidas que precisam reconhecer esse governo do Senhor em suas vidas, de ponta a ponta. É o que nosso país precisa, irmãos, precisa do Senhor. Goiapoque, Oxuí. Isso aí era citado em algumas canções aí de campanha política anos atrás, né? E é uma... Qual sabe o que é contemporâneo desse salmo? Abacuque 2,14 termina com esse texto. Diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, para que a gente tem que é a igreja do Senhor? Porque a gente está aqui para espalhar o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Enquanto isso não acontecer, a gente proclama. Enquanto isso não for por toda a terra, a gente continua enviando, a gente continua abençoando, a gente continua tentando refletir a glória do Senhor, onde Deus nos coloca para sermos a sua igreja. Porque o dia que esse versículo se cumprir, o Senhor virá buscar a sua igreja. O dia que isso aqui se cumprir, é a hora que o grande autor da vida vai falar assim: a peça se encerra agora. Agora eu vou entrar para receber todo o aplauso possível. Mas enquanto há tempo, vamos proclamar, vamos falar, vamos anunciar. Eu quero te convocar a orar.
Vamos orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor. Fecha teus olhos.